ou vocês param com isso, ou vocês morrem. Renuncia a Cristo agora, ou vocês morrem. E aponta o fuzil lá na cabeça de vocês. Cara, sinceramente, se eu me imaginar na situação agora, eu não arrisco a dizer que eu seria forte o suficiente. Eu não arrisco a dizer que eu seria forte o suficiente. Porque, para mim é fácil ver os apóstolos darem a vida por Cristo, mas vocês vão lembrar o seguinte: São Pedro, quando Jesus estava sendo levado para a morte, ele carregava a sua cruz, São Pedro indo lá, olhando distantemente, quando aquela mulher perguntou para ele: você, Galileu, você não é dos galileus que seguem Jesus? Vocês lembram bem o que São Pedro disse? Eu não conheço esse homem. Putz. Olha o raciocínio dentro de São Pedro. Ele viu que se aquela mulher identificasse que ele é seguidor de Jesus, daqueles mais próximos ainda, o que ele correria o risco de perder? A vida do corpo. E naquele momento, ele sentiu um temor tão grande que fez ele enxergar só o seguinte: qual é o bem que eu tenho que preservar? Minha vida natural, a vida do corpo. Esse é o maior bem que eu tenho que preservar. Então, a minha amizade com Jesus, nem conheço aquele homem. E aí vocês vão lembrar que depois que passou aquele terror de medo de caramba, a mulher que me perguntou aqui, se eu falasse para ela que eu sou seguidor de Cristo, eu vou morrer. Mas agora que ela saiu aqui, aí o galo vai lá e canta, e ele se lembra do que Jesus disse um tempo atrás, né? Antes que o galo cante 3 vezes, terás me negado. E aí ele se arrepende. Por que ele se arrepende? Porque aí ele recorda que, na verdade, a vida do corpo dele não era o maior bem. O maior bem era permanecer com o Senhor dele. São Pedro, que conviveu 3 anos com Jesus. São Pedro, que andou sobre as águas pelo poder de Jesus ali, sustentando ele. São Pedro, que viu Jesus multiplicar os pães e os peixes para a multidão. São Pedro, que viu ele levantar paralíticos, curar cegos, curar mudos, curar os coxos. São Pedro, que viu o Jesus falar para ele: olha, leva o barco mais adiante. E São Pedro mesmo disse: não, já tentamos, Senhor, e não pescamos nada, mas em obediência à sua palavra vamos levar lá. E viu uma pesca milagrosa acontecer, e ele cai diante de Jesus e fala que é indigno de estar diante do Senhor. Esse mesmo São Pedro, gente. Deu para entender o grau do negócio? Por isso que eu falei assim, eu não me arrisco a falar que eu teria força. Porque o São Pedro, forte São Pedro, corajoso, você vai lembrar que ele é um dos corajosos lá que dizia para Jesus, né, eu vou dar a vida por você. Ele viveu tudo isso, ainda quando chegou na hora da provação, ele ficou cego pelo medo e não enxergou que o bem maior era Jesus. E ele não teve força, ele não teve fortaleza suficiente para, enxergando isso, dizer: eu entrego a minha vida pelo bem maior.